Por ocasião da festa da exaltação da Santa Cruz, o vigário custodial celebrou uma missa no Monte Calvário. No dia 13 de setembro, o Pontifício Instituto Notre Dame de Jerusalém celebrou 130 anos de fundação, reunindo autoridades religiosas, congregações e amigos para a comemoração. Cenários, elementos e objetos comuns da Terra Santa que nos permitem compreender hoje as parábolas de Jesus e o que desejava dizer em seus discursos. Uma cidade que remonta a 6.000 anos antes de Cristo, um ponto estratégico no Vale de Esdrelon, teatro de disputas em diferentes períodos históricos e que estaria associado ao Armagedon, descrito no livro do Apocalipse. Muitas vezes, para transmitir mensagens ou instruções, Cristo falou em parábolas e usou da analogia e da comparação. Para entender melhor os ensinamentos de Jesus, viemos a Taibe, a antiga Efraim citada na Bíblia, conhecer este lugar que é a casa das parábolas, onde tocaremos nos objetos e nos elementos citados por ele. O local fica no pátio da Paróquia Latina e se tornou referência por ter mantido as características de uma casa do tempo de Jesus. Já à porta, esta fenda nos permite visualizar a passagem de Cânticos dos Cânticos que diz: "Meu bem-amado passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu." Foi através de uma passagem como esta que o amigo importuno recebeu os 3 pães que pediu ao seu vizinho. Aqui entendemos que aquele momento deve mesmo ter sido difícil, já que as camas ficavam dispostas no meio da casa durante a noite. O pai que está do lado de dentro diz que é impossível, pois vai acordar a casa inteira. No final de tanto ouvir o vizinho bater a porta, passa para ele alguma coisa pelo buraco. Vemos a lâmpada, que não podia ficar escondida, para iluminar a casa toda. Jesus diz: "Vós sois a luz do mundo, e é vendo o que vocês fazem de bom que as pessoas poderão acreditar." E ele acrescenta: "Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não viverá nas trevas, mas terá a vida." E dá para imaginar como foi difícil para a mulher ter perdido uma moeda em uma casa como esta? O que ela faz? O Evangelho nos diz: ela varre a casa e a encontra, e quando ela encontra, fala às suas amigas: "Alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda que havia perdido." Por aqui há ainda os tecidos que nos ajudam a lembrar da palavra que diz que não dá para colocar remendo novo em roupa velha, e os sacos de couro que nos ajudam a assimilar o que Jesus disse quando afirmou: "Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem." E claro, o arado. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo, porque é preciso olhar sempre à frente, porque Jesus está à nossa frente. Saindo de Taibe para assimilar ainda mais a palavra de Deus e a linguagem usada por Jesus, fomos a um vilarejo chamado Surbarric, localizado entre Belém e Jerusalém. Contemplar rebanhos de ovelhas com seus pastores é comum nessa região desde a antiguidade, tanto que no Salmo Davi afirmou: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Depois, o próprio Cristo disse: "Eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Nas parábolas, Cristo também usou dessa profissão e desses animais para ensinar. Este pastor atesta que as ovelhas, de fato, reconhecem a sua voz. بفهم احسن منه ومع الوقت ومع المده الحين لما تمد عليهم بيجي. Elas reconhecem a voz do pastor, especialmente depois de ter vivido com ele por um bom tempo. Tenho elas perto de mim. Gasto com elas todos os dias da minha vida. يعني لما باجي الصبح هان وبقفل سيارتي بصير ينادون علي. يعني يمكن هاي اجت Aqui é mais fácil entender que, diante de Deus, somos como estas ovelhas, frágeis e necessitados de cuidado.
No altar da crucifixão, localizado no Monte Calvário, os franciscanos celebraram a festa da exaltação da Santa Cruz. A missa foi presidida pelo vigário custodial da Terra Santa, Frei Dobromir Jastal. Na homilia, o sacerdote disse que a lógica do mundo carece da lógica da cruz, nos impõe a responder o ódio com o ódio, dando vazão assim a uma cadeia de reações que no fim das contas nos fazem ter raiva de nós mesmos. Do local onde foi elevada a cruz de Cristo, Frei Dobromir falou que o Senhor foi ofendido, blasfemado, esmagado e crucificado. Não reagiu, entretanto, com a vingança. A aparente derrota foi, na verdade, a grande vitória do amor. Humildade não é ignorância, mansidão e simplicidade não são ingenuidade. Obediência não é fraqueza, continuou o Frei, que assegurou. Essas virtudes nos ajudam a encarnar o mistério da cruz. Em procissão, a relíquia da Santa Cruz, encontrada por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, por volta do ano 327, foi conduzida ao altar de Santa Maria Madalena e pôde ser venerada pelos fiéis. Immediatamente Santa Helena decide di dividere, di spezzare la croce e portare. Imediatamente Santa Helena decidiu dividir, fragmentar a cruz e levar uma das relíquias, uma das maiores partes para Roma. Levar para o local onde hoje se encontra a Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém, onde estava o Palácio Imperial. Ela transforma uma parte do palácio em igreja, que a princípio era em honra a todas as relíquias que ela havia levado de Jerusalém. All'inizio era in onore di tutte le reliquie che lei aveva portato da Gerusalemme. E até os dias atuais é possível venerar as relíquias da Santa Cruz na Basílica de Roma. No local, uma capela custodia os fragmentos sagrados e não somente. Também a inscrição que foi fixada sobre o madeiro de Cristo com o dizer: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Importante ligação entre as duas grandes capitais do cristianismo. Constantino aveva ufficializzato il cristianesimo con l'editto di Costantino. Constantino tinha oficializado o cristianismo com o edito de Constantino. Depois, quis, por meio da construção da Basílica do Santo Sepulcro aqui em Jerusalém e da Basílica chamada de Jerusalém em Roma, coligar as duas grandes capitais do cristianismo. Gerusalemme per collegare le due grandi capitali cristiane. Curioso saber que a obra iniciada por Santa Helena de dividir a cruz do Senhor continuou ao longo dos séculos. O resto da cruz do Senhor foi todo transformado em fragmentos para que cada catedral possa ter um fragmento da cruz do Senhor, pois sobre ela está fundada a vida da igreja. Ela se fonda la vita della Chiesa. A história do Pontifício Instituto Notre Dame de Jerusalém começou em 1882, período em que muitos grupos de peregrinos vinham à Terra Santa. Era destinado a acolher peregrini que arrivavano com uma nave. Era destinado a acolher peregrinos que vinham de navio. 300, 500, 600, às vezes 900 pessoas de uma vez só. Na estrutura precedente era impossível encontrar hospedagem para tanta gente assim. Chamavam-se peregrinações nacionais de penitência e eram organizadas pela igreja. Peregrinaggi di penitenza venivano organizzati dalla Chiesa. A partir disso, a congregação dos assuncionistas franceses construiu um centro para acolher aqueles que desejavam conhecer a terra do Quinto Evangelho. Em 1888, o Notre Dame recebeu seus primeiros hóspedes. A construção, localizada a poucos passos da cidade velha de Jerusalém, assistiu ao longo destes anos numerosos fatos históricos. Ci sono state molte guerre in questo tempo, in questi ultimi 100 anni. La prima guerra mondiale, l'ospedale chiuso, la seconda guerra mondiale, poi la guerra civile, la guerra arabo-israeliana. Ocorreram muitas guerras nesse tempo nos últimos 100 anos. A Primeira Guerra Mundial, quando o hotel foi fechado. A Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Civil. A Guerra Árabe-Israelense, concluída com a unificação de Jerusalém e a conquista israelense.
Mas ali começaram outros problemas, porque o lugar se encontrava em uma terra de ninguém, em um local difícil de ser mantido e, portanto, o edifício foi bombardeado, fuzilado e muito danificado. L'edificio era stato anche soggetto a bombardamenti, a colpi di fucile, era molto danneggiato. Há diversidades, mas também vitórias. Em 1972, a obra foi entregue à Santa Sé e, sob o pontificado do Papa Paulo VI, foi reabilitada. Em 2004, durante o papado de João Paulo II, passou a ser administrada pela Congregação dos Legionários de Cristo. Notre Dame, nel cuore della città di Gerusalemme, è un luogo importante. Notre Dame está no coração de Jerusalém, lugar importante porque, antes de mais nada, está ao centro dessa complexa e maravilhosa cidade. Depois, pertencendo à Santa Sé, é um lugar neutro, aberto, onde todos podem vir, se encontrar, promover eventos e atividades de diversos gêneros. Padre Solana destaca que nos últimos anos passaram milhões de pessoas pelo Notre Dame, entre elas Papa Bento XVI e Papa Francisco. Para celebrar os feitos de 13 décadas, o atual núncio apostólico, Monsenhor Leopoldo Girelli, presidiu uma missa na capela de Nossa Senhora da Paz. Entre os presentes, o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Patton, religiosos e amigos do Notre Dame. Na ocasião, foi ainda apresentado um livro sobre a Terra Santa, ilustrado com fotografias produzidas pelo italiano Enrico Formica. Ho avuto la possibilità di approfondire in 5 anni, perché è un territorio un po' difficile. Tive a possibilidade de me aprofundar por 5 anos, já que é um território difícil, quando está aberto de um lado e está fechado do outro, e realizar esse trabalho. Espero ter extraído a alma das pedras, pois acredito que elas são silenciosas, mas ao mesmo tempo nos contam tantas coisas, se soubermos fazer a leitura e escutar. Sono silenziose, ma in effetti loro ti raccontano tante cose se le sai leggere ed ascoltare. Os textos do livro foram escritos pelo arqueólogo franciscano Frei Eugênio Aliata, que está nesta terra há 40 anos e tem, portanto, muita experiência para contar. La Terra Santa naturalmente bisogna conoscerla anche personalmente. Primo partire dalla Bibbia. É preciso conhecer também pessoalmente a Terra Santa. Primeiro partir da Bíblia, depois ver o que os outros viram nela, coisas com as quais fizeram experiência para entrar em seu coração. Isso permite compreender melhor, seja a Bíblia, sejam os viajantes precedentes que estiveram aqui e que escreveram sobre a experiência nesse lugar. Comprendere meglio sia la Bibbia sia i precedenti viaggiatori, pellegrini e scrittori che hanno scritto le loro esperienze nella Terra Santa. Uma cidade que dataria do período neolítico, cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Sua época de ouro foi alcançada na chamada Era do Bronze e progressivamente no período de Ferro, ou seja, a Era do Antigo Israel. Megiddo está localizada no norte do país, na região do Vale do Esdrelon ou Israel. Suas ruínas formam hoje um sítio arqueológico dos Parques Nacionais Israelenses e é conhecida por sua importância histórica e geográfica. Descobertas da arqueologia e também documentais, como por exemplo entre as cartas de Tel Armana, escritas 14 séculos antes da Era Cristã. O rei de Megiddo, ou governador dessa cidade-estado, escreve ao faraó uma correspondência para indicar os problemas que estavam vivendo. Cenas de uma vida cotidiana de uma cidade que tinha sua importância. Uma região no cruzamento de diversos vales, rota de passagem para o mar Mediterrâneo, o Egito e o Império da Mesopotâmia, e base da cadeia de montanhas do Carmelo. No Antigo Testamento, Megiddo aparece em livros como de Josué e Juízes. Era um centro forte na época cananeia, palco de diversas disputas devido à sua localização estratégica e indicada também como uma cidade do Reino de Israel. Dell'epoca poi più propriamente bíblica dei re di Israele, noi abbiamo le testimonianze che Na época propriamente bíblica dos reis de Israel,
temos testemunhos que Salomão fez de Meguido provavelmente uma cidade de depósito, tanto que, quando começaram as escavações, encontraram grandes estruturas palacianas, como os 2 grandes palácios reais, com os estábulos anexos. Assim, se pensou ter encontrado este complexo construído por Salomão para sua cavalaria. Si pensò di aver trovato parte delle stalle di Salomone, di questi complessi che Salomone costruì per la propria cavalleria. Um dos pontos de destaque do parque é a cisterna de 36 metros de profundidade. Ao se passar pelo túnel de 70 metros, é possível reconhecer o moderno sistema hídrico construído no tempo do rei Acabe entre 874 e 854 a.C. Entre as batalhas no ano 609 a.C., aquela em que o rei Josias utilizou Meguido como acampamento e foi derrotado pelo faraó Necal. Uma derrota que teria aberto caminho para a queda do reino da Judéia e de Jerusalém em alguns anos. Meguido teria sido abandonada 2 séculos depois, mas resgatada por uma tradição cristã. A cidade não está explicitamente no Novo Testamento, mas foi associada ao lugar da batalha final entre as forças do bem e do mal, descrita no capítulo 16 do livro do Apocalipse. O Armagedon, no hebraico, o Monte de Meguido. Armageddon indica un luogo nei pressi di Megiddo. Armagedon indicaria o lugar que depois da grande batalha onde foi morto Josias, novamente se combaterá uma batalha decisiva entre o bem e o mal, mas dessa vez revendo completamente o resultado da batalha em que morreu o santo Josias, ou seja, o novo Davi. Jesus de Nazaré vencerá a batalha definitiva de Armagedon.